Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda da nossa equipe. Hoje a gente tem uma missão bem clara, que é destrinchar a unidade 3 dos nossos materiais base. Isso mesmo. E é uma unidade que fala sobre agricultura sustentável e inteligente. Exato. E olha, os números que a gente encontrou logo de cara são, assim, bem alarmantes. A Organização Mundial da Saúde estima que todo ano tem, 3 milhões de casos de intoxicação aguda por pesticidas no mundo. 3 milhões! É muita coisa, né? É bizarro. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquele relógio populacional batendo sem parar. As projeções dizem que a gente vai precisar alimentar quase 10 bilhões de pessoas até 2050. Pois é, provavelmente o maior quebra-cabeça matemático e ambiental da nossa história. Com certeza. Como é que a gente multiplica a comida para 10 bilhões de bocas sem, sei lá, destruir o planeta no processo? O que é fascinante aqui é que a resposta não é uma volta ao passado, sabe? Não é voltar para uma agricultura primitiva. A solução que os dados mostram é unir os princípios ecológicos antigos com tecnologia de ponta. Ok, vamos desembalar isso, porque a gente precisa olhar para trás primeiro. Lá para a Revolução Verde, no século XX, A famosa Revolução Verde. que de fato gerou muita comida e evitou uma crise global de fome na época. Mas operava numa lógica de força bruta, né? Muito fertilizante químico, maquinário super pesado. Exatamente. O paradigma ali tratava o solo meio que como um substrato morto, tipo, só um suporte físico para as raízes. A lógica era totalmente extrativista. Injetava química de um lado e tirava grão do outro. Isso. E o custo ambiental foi altíssimo. Desmatamento, degradação. O peso das máquinas compactou a terra, a água parou de infiltrar direito e a carga química contínua agiu quase como um antibiótico no solo, Matando tudo que é fungo e bactéria. matando a microbiota inteira que deveria reciclar os nutrientes naturalmente, né? E aí a gente chega no conceito real de sustentabilidade, que não é o oposto de alta produção. Dá para fazer uma analogia legal aqui. É como se o solo do planeta fosse uma conta bancária conjunta da humanidade. Adoro essa analogia. Né? A agricultura convencional só fazia saque. Todo dia um saque agressivo, tirando nutrientes, esgotando água. E a agricultura sustentável é basicamente o processo de voltar a fazer depósitos nessa conta. E o material foca bastante nisso, com as certificações, especificamente o Fair Trade, o comércio justo. O selo Fairtrade da organização Flow, lá da Alemanha, é um mecanismo incrível para alterar a base do lucro. Ele garante um preço mínimo fixo para o produtor. O que protege contra as quedas do mercado financeiro. Isso. E além do preço mínimo, tem o Premium, um valor extra pago pelo mercado consumidor que vai direto para um fundo comunitário. E o mais legal que eu vi nas fontes é que não é o dono da terra que decide o que fazer com a grana. Não, é totalmente democrático. A Assembleia dos Trabalhadores decide. Pode ser para um posto de saúde, bolsa de estudo. E, claro, o selo garante 0 trabalho escravo e 0 exploração infantil. Tem aquele exemplo prático super interessante de uma cooperativa no norte da Bahia, né? Nossa, sim. Pequenos proprietários que exportam suco de frutas com esse selo. O dinheiro volta para o interior da Bahia e ajuda a quebrar um ciclo crônico de pobreza na região. Certo, então a parte social e econômica tem selos como o Fair Trade para nos guiar. Mas e a parte física da terra? Como é que a gente mitiga o dano prático no solo, no dia a dia? Aí a gente muda da teoria para colocar literalmente o pé na terra. A gente começa a falar do arsenal da sustentabilidade. O tópico 2 do nosso material. E, olha, tem técnicas aqui que me deixaram de queixo caído. A agrofloresta, por exemplo. A agrofloresta é maravilhosa. É um sistema inspirado na dinâmica da própria floresta. Em vez de plantar uma coisa só, você cria um ecossistema produtivo. Exato, com várias alturas de plantas, sistemas de raízes diferentes. Uma árvore profunda puxa água e minerais lá do fundo. Quando cai uma folha dela, ela aduba a planta menor que está na superfície. E recupera a fertilidade sem precisar de adubo químico de fora. Sim,
E vale lembrar que a agrofloresta foca muito no longo prazo. Ela tem um potencial de lucro que chega a ser até maior que a monocultura tradicional. Sério? Maior que a monocultura? Sim, porque a diversidade de produtos e a redução de custos com insumos compensam muito. Incrível. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do plantio direto. O senso comum sempre disse que a gente tem que arar a terra, passar o trator para afofar o solo, né? Pois é, e isso é péssimo em termos climáticos e hídricos. Revolver a terra libera muito carbono na atmosfera e destrói a estrutura física do solo. Aí o plantio direto diz basicamente, não mexa na terra. Você deixa palhada, os restos da colheita anterior, forrando o chão. Essa palhada funciona como um cobertor térmico. Segura a umidade e evita a erosão quando chove muito. Quem afofa a terra são os insetos, as minhocas, as raízes antigas. É genial. E tem também as sementes crioulas. Em Pernambuco, por exemplo, a agricultura camponesa protege muito essas sementes. Sim, é a preservação da biodiversidade pura. São sementes naturais, adaptadas ao clima local há séculos, muito mais resistentes a secas do que as variedades comerciais supermodificadas. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Manda. Se a gente reduzir drasticamente os produtos químicos e não revirar tanto a terra, as pragas e as ervas daninhas não vão simplesmente dominar tudo. Como lidar com isso numa fazenda gigante? Essa é a encruzilhada fundamental. Deixar tudo solto causaria um colapso na safra. É por isso que entra o manejo de precisão e o controle biológico. Biológico contra químico. Isso. A gente usa fungos e bactérias para defender as plantas. O material cita um produto chamado Multibacter, por exemplo. Como que funciona? Você joga a bactéria na folha? Não, você inocula a semente ou o solo. A bactéria benéfica se liga à raiz da planta. Só a presença dela ali já funciona quase como uma vacina. Uma vacina para plantas. Exatamente. Ativa o sistema imunológico da planta. Ela mesma cria barreiras mais fortes nas folhas. Quando o fungo ruim tenta atacar semanas depois, a planta já está blindada. Nossa, isso é muito inteligente. Mas e o mato? As ervas daninhas? A biologia não tira o mato com a mão, né? Ah, e a resposta tecnológica fica parecendo o filme de ficção científica. Entra a robótica em ação. Conta do Eco Robotics. O Eco Robotics é um robô autônomo, movido a energia solar. Ele vai andando pela plantação e usa câmeras com inteligência artificial para reconhecer o que é a cultura e o que é a erva daninha. Ele consegue ver a diferença pela folha. Em milissegundos. E aí ele usa uns braços mecânicos bem pequenininhos e aplica o herbicida diretamente na folha da erva daninha. E só nela. Só nela. Isso reduz o uso de químicos em cerca de 90%. Caramba! 90% a menos de veneno no solo. É uma revolução. E para os casos onde não dá para usar o robô, tem a pulverização eletrostática. Que é meio que magnetizar a água, né? Isso. O bico do pulverizador dá uma carga elétrica negativa para a gota de defensivo. A planta tem carga positiva, então a gota é atraída magneticamente para a folha. Ela não voa com o vento, então. Não, ela gruda na folha, até na parte de baixo da folha. E isso reduz as perdas para o solo em até 20 vezes. A gente está falando de cortes drásticos de poluição. Mas e os gases de efeito estufa? Porque a pecuária pesa muito nisso. Aí o material menciona o Plano ABC, a agricultura de baixo carbono. Na criação de porcos, por exemplo, os dejetos emitem muito gás metano, que é terrível para o clima. O que eles fazem? Eles usam biodigestores, confinam tudo em tanques fechados, as bactérias ali dentro quebram a matéria orgânica, liberam o metano, e em vez de ir para a atmosfera, a fazenda captura e queima esse gás para gerar energia elétrica. Gera a própria energia. Fecha o ciclo. O que sobra ainda vira um biofertilizante líquido maravilhoso. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente tem biologia ancestral trabalhando junto com robôs solares e reatores de metano. Mas quem, ou o quê, está coordenando isso tudo numa fazenda gigante? Essa é a evolução para a agricultura 4.0 já batendo na porta da 5.0. Não são máquinas isoladas operando sozinhas. É uma rede. É a internet das coisas, a IoT. Tem VANTs, que são aqueles drones de precisão fazendo inspeções regulares, cruzando tudo com Big Data.
É como se a fazenda deixasse de ser um pedaço de terra e virasse um sistema nervoso central. Perfeita analogia. Porque, imagina, sensores de umidade enterrados no solo conversando com satélites de clima para dizer, sei lá, qual setor exato da plantação está com sede. E aí liga a irrigação só ali, economizando até 30% de água. É achar o equilíbrio exato entre o ecossistema, a economia e o bem-estar humano. Não é caridade ambiental. Não mesmo, como a própria fonte cita literalmente. Adotar essa tecnologia digital não é apenas para ter mais lucro. É uma questão de sobrevivência. Ou se usa tecnologia, ou está fora do jogo. Porque a ineficiência vai quebrar o produtor que ficar no passado, né? Totalmente. E tem mais um fator decisivo aí: o poder do consumidor. A transparência. Porque com todo esse mapeamento digital, os dados ficam atrelados ao produto. Sim, a rastreabilidade absoluta. Qualquer pessoa que nos escute hoje, num futuro bem próximo, vai poder pegar uma maçã no supermercado, ler um QR Code na embalagem e saber a história inteira daquela fruta. Desde a semente. Desde a semente, o quanto de água bebeu, se usou robô para reduzir agrotóxico, se a fazenda tem certificado trabalhista. Tudo ali na palma da mão. De quem tem o poder de compra vai forçar o mercado a se adaptar. Bom, para sintetizar essa jornada maluca de hoje, a gente começou lá com os danos terríveis da monocultura intensiva da Revolução Verde. Passamos pelas certificações justas para proteger quem trabalha a terra. Mergulhamos nas técnicas como a agrofloresta e o plantio direto. Vimos robôs assassinos de ervas daninhas, fungos funcionando como vacinas, biodigestores. E terminamos numa fazenda que parece um servidor de internet controlado por inteligência artificial. Mas eu sei que você guardou um pensamento provocativo para o final. Pois é. O material nos mostra que essa modernização toda está reduzindo os postos de trabalho braçal pesado, mas está exigindo uma mão de obra extremamente qualificada. O operador do robô solar, né? Exato. E a provocação é a seguinte: se o campo agora depende de sensores, algoritmos em nuvem e biotecnologia pesada, o agricultor do futuro vai ser um engenheiro de software de botas. Ou um biólogo programador. Nossa, Ou pior, será que o controle da nossa comida vai sair das mãos dos fazendeiros e ir parar no monopólio das gigantes de tecnologia? Das big techs que processam esses dados todos? fica a grande dúvida, né? É. Uma ótima reflexão para quem nos escuta pensar na próxima vez que for morder uma simples maçã. Muito bom. A gente encerra a imersão profunda de hoje por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até mais.